Olá, Jesus é o Senhor. Mais uma vez estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E nessa oportunidade eu quero compartilhar Romanos capítulo 10, versículo 17, onde fala sobre a fé. Esses últimos anos nós temos ouvido de uma maneira bem intensa com respeito a essa questão, até porque face à volta do Senhor que está muito iminente, e nós precisamos renovar e reforçar a nossa fé diariamente, porque vivemos em um mundo bastante degradado e sabemos que a cada dia mais vai piorar, segundo as revelações das Escrituras, até o aparecimento do iníquo, do anticristo. Então o nosso Senhor Jesus virá e arrebatará a sua igreja e destruirá as forças do mal, onde então será estabelecida a nova Jerusalém, a morada eterna entre Deus e os homens. Por isso que essa palavrinha tão pequena, fé, nós precisamos dar bastante atenção, porque é por meio dela que nós vamos estar com o nosso Senhor, e é por meio da fé que nós vivemos uma vida nesta terra, uma vida com qualidade espiritual, uma vida exemplar e, diga-se de passagem, uma vida que agrada a Deus. Então Romanos capítulo 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a nossa fé, ela é um item que precisa estar crescendo em nós de uma maneira diária, de uma maneira constante. Sem fé, diga-se de passagem, é impossível agradar a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala sobre isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se você deseja ser aprovado, necessariamente você precisa então agradar a Deus. E não se agrada a Deus sem o exercício da fé. O que é a fé? A fé, de acordo com as revelações, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto da fé objetiva e tem um aspecto da fé subjetiva. O que vem a ser esses dois aspectos? É muito pertinente para este momento você ter clareza com respeito a isso. A fé, nós podemos exemplificar de uma maneira bem clara e sucinta. A fé é o próprio Senhor Jesus. A fé é o resultado, é o montante, é o conteúdo de toda a obra de Jesus feito nesta terra. Então, essa fé objetiva, você crendo ou não, ela existe. Fé, então, é a própria pessoa do Senhor, por isso que a palavra diz: tenha fé em Deus. Então, fé diz respeito a Deus. Então, no seu aspecto objetivo, você crendo ou não, eu crendo ou não, a fé objetiva, ela existe. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, ele diz que ele guardou a fé. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, novamente, combate o bom combate da fé. Então, essas duas palavras, tanto em 2 Timóteo como em 1 Timóteo, diz respeito à fé objetiva. Paulo falou que ele guardou a fé e ele combateu o bom combate da fé, e ele encorajava Timóteo: combate o bom combate da fé. Então, fé, num aspecto objetivo, é o conteúdo do que Deus fez. Está fora de nós. É a obra de Deus, é a totalidade do amor de Deus pela humanidade. Essa somatória da obra de Deus, nós damos o nome, então, da fé objetiva. Repito, você crendo ou não, eu crendo ou não, ela existe. Ela está fora de nós. Porém, com o passar do tempo, como nós lemos agora em Romanos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lidamos com a palavra de Deus, quando nós participamos de estudos bíblicos, quando nós participamos das reuniões, essa fé que está fora de nós, que ela existe,
ela vai sendo por meio da pregação, por meio da palavra, ela vai sendo trazida para o nosso interior. Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais fé objetiva vai sendo transportada para dentro do meu ser. Quando essa fé está dentro em mim, está dentro de você, ela passa a ser denominada fé subjetiva. Ela não mais está tão somente fora, mas agora ela está dentro de você. E é por meio dessa fé, então, que nós precisamos caminhar nessa terra, que nós precisamos, então, desenvolver a nossa vida espiritual. O texto de Hebreus, capítulo 4, como eu disse, é uma palavrinha bem rápida, só para despertar. De tempo em tempo nós temos falado uma palavra assim, no aspecto mais pontual. Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Se referindo também aos do Antigo Testamento, o contexto. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles do Antigo Testamento. Mas, preste atenção, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o povo do Antigo Testamento, os judeus, eles viram muitos milagres, muitos feitos de Deus por meio de Moisés e outros, mas eles não acrescentaram a fé. Então, semelhantemente hoje, o apóstolo chama a nossa atenção para que nós, ao lermos a palavra, ao ouvirmos a palavra, nós precisamos ter fé. Lembre-se, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesta porção você aprendeu que fé objetiva é tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus executou. Fé objetiva, ela está fora de nós. Com o tempo, com o ouvir da pregação, com a leitura da Bíblia, essa fé vai sendo plantada dentro de nós. Então ela passa a ser num aspecto subjetivo. Não mais está fora de nós, mas agora está dentro de nós. Portanto, peça a Deus para que dia a dia a sua fé possa ser aumentada e assim você ser um servo útil nas mãos de Deus. Jesus é o Senhor, até a próxima oportunidade.